Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos que ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério de Deus, do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De modo poderia converter-se e ser perdoados. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. O que Jesus falou para os apóstolos é
que as pessoas, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, o inimigo retira a palavra nelas semeada. Tem pessoas que Jesus estava falando que tem pessoas que elas escutam a palavra, mas elas são, as sementes são semeadas à beira do caminho, e significa o inimigo já vai e tira aquela palavra, porque ela não criou raízes, ela não ficou dentro dela, ela nem assimilou, a pessoa nem pensou naquela palavra que ouviu, ela logo esqueceu. O inimigo, ele rouba fácil daquelas pessoas que não têm raízes, que elas não meditam na palavra, elas não pensam. Meditar é pensar, você lê a palavra, você medita, você fica pensando, você fica encontrando coisas na palavra do Senhor porque que às vezes um pregador ele pega um versículo, só um versículo, e é uma frase só, e daquela frase ele fala toda a vida das pessoas, ele fala sobre muitas coisas. Por quê? Porque ele medita sobre a palavra, o Espírito Santo toca nele e ele abre o entendimento e ele começa a falar sobre a palavra. Já tem pessoas que lêem a Bíblia e elas não entendem a Bíblia, porque elas precisam primeiro pedir ao Espírito Santo que abra um entendimento, que dê discernimento, que dê sabedoria. Precisamos pedir isso para Deus, para que o inimigo não roube, porque às vezes as pessoas também estão na igreja escutando a palavra, ou em casa, no carro, em qualquer lugar, ou ouvindo uma pregação, mas ela está com o pensamento em outro lugar. O inimigo tira toda a atenção dela e ela não está prestando atenção. Aí depois ela sai daquele lugar, ou desliga o celular, ou um computador, alguma coisa que ela estava assistindo, ouvindo a palavra do Senhor, e aquela palavra, ela não fica dentro dela, ela não entende nada, porque ela não estava prestando atenção. Às vezes até com fone de ouvido mesmo, mas depois aquilo foge da mente dela, porque o inimigo roubou, tirou, porque foi muito superficial, ela não deu atenção. É igual você estar conversando com uma pessoa e quando é depois que você termina de falar, você fala, entendeu? Aí a pessoa fala, o quê? O que você estava falando? Porque o pensamento estava longe, porque a pessoa não presta atenção no que está ouvindo. Então, não adiantou nada. Tem pessoas que lêem a Bíblia, mas elas não pedem primeiro, elas não entram em oração, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que dê entendimento, que abra que dê discernimento, que ela entenda a palavra do Senhor. Precisamos estarmos atentos a essas coisas, porque a palavra do Senhor é ela quem cura e liberta as pessoas. Ela nos liberta de medos, liberta de enganos, liberta de muitas coisas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria.
Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Quantas pessoas elas estão fazendo a obra para o Senhor, elas têm chamado, elas têm o seu propósito, elas já descobriram que Deus chamou ela para aquela posição, e elas, por causa de perseguições, por causa de, às vezes, é um cônjuge que briga, às vezes são filhos que, por causa do trabalho das mulheres, por causa dos afazeres domésticos, por causa de muita coisa. Aí aquela pessoa fala, não dá. Eu não vou por isso, eu não vou fazer por aquilo, dá muito trabalho, e acaba se desentendendo com o cônjuge, ou vice-versa, ou o homem não faz, porque às vezes a esposa ela não aceita, às vezes é a família, os parentes que ficam falando, por que você está fazendo isso? E não tem nada a ver, você não deveria, e começa a falar coisas que aquela pessoa, ela começa a se achar errada. Eu não deveria mesmo, tá dando muito trabalho, tem muitos problemas, acarreta nisso, né? Aí começa a aparecer coisas e ela acaba abandonando. E ela acaba desistindo, às vezes é perseguição na igreja, tem pessoas que vão, aí começam a fazer algo na igreja, ajudar na obra do Senhor, aí começa as perseguições, um querendo tomar o lugar do outro, um querendo subir de cargo, o outro fica chateado porque às vezes um membro superior da igreja chama aquela pessoa para devido lugar, para um devido lugar, aí os outros ficam chateados, aí aquela pessoa acaba desanimando e fala, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero paz, chega, eu não quero, mas ela desiste do chamado, ela desiste porque ela não tem raízes, é a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Nós precisamos olhar para frente e conversar com Deus e pedir a força ao único que supre as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Ele te dá vigor para trabalhar, ele te dá saúde física, mental, espiritual, emocional. O homem, o máximo que pode te dar é remédios, são os médicos, porque precisamos. Deus deu sabedoria para o homem e a ciência para ajudar a melhorar a vida física, a melhorar o emocional, porque na fase de depressão mesmo, como que uma pessoa, ela se recusa a tomar remédio? Ela precisa tomar remédios, porque tem pessoas que ficam muito mal e pioram a cada dia porque não aceitam tomar remédios. E as pessoas precisam entender que nós estamos aqui na Terra e temos um corpo e uma mente, e precisamos cuidar deles também, porque mente sadia, corpo sadio, porque os pensamentos de quem está depressivo são pensamentos horríveis. Então a pessoa precisa de ajuda médica, precisa de oração, precisa de ajuda da família, precisa do reconhecimento da família, precisa de todo o apoio. E se ela não tiver esse apoio, ela peça pessoas que fazem orações, porque essas pessoas vão orar por ela, vão interceder por ela
E Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Eu tive depressão e sei falar sobre isso. Eu tive síndrome do pânico. É horrível viver com medo de tudo, viver assustado. Precisa de medicação para passar por essa fase. Mas precisa muito também que as pessoas intercedam e orem por aquela pessoa. Porque naquele momento, naquela passagem, ela precisa de muita ajuda e precisa da misericórdia do Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, cura e liberta todo aquele que está com depressão, síndrome do pânico, aquele que tem câncer, Pai, que está com câncer. Acaba com toda metástase, Pai. Em nome de Jesus, protege o teu povo, cura, liberta a tua palavra, Pai. Ela cura, ela vem com renovo. É quando a gente fica enraizado no Senhor, que a nossa origem, viemos dele. Ele que nos fez, Ele sabe tudo, o nosso passado, presente, futuro, Ele sabe de tudo, de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para todos nós. Então devemos buscar um entendimento, pedir, implorar. Se você não sente aquela palavra enraizar dentro de você, converse com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vem com teu amor e poder. Vem, toca em mim, faz a tua obra em mim, eu estou aberto, eu quero entender a tua palavra, eu quero viver a tua palavra, eu quero saborear a tua palavra. Me faz fazer a vontade do Senhor, me dá entendimento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Peça com amor, peça, todos os dias clame por isso, medite na palavra, fique pensando, procure a palavra do Senhor. A fé, ela vem pelo ouvido, ela vem por ouvir. Escuta a palavra do Senhor e começa a prestar atenção. E quando alguém quiser atrapalhar o teu propósito e quiser, não briga com Deus, não habita nas contendas, nas brigas. A gente não consegue as coisas com brigas. Simplesmente é sim e não. Eu vou fazer porque eu preciso, eu tenho um chamado, eu preciso fazer. Quando eu evangelizei crianças, eu passei 5 anos nos finais de semana, um dia no domingo ou quando não dava, no sábado, evangelizando crianças. Eu passava 2 horas com as crianças em uma sala de um condomínio que eu morei, e essas crianças, eu fui muito feliz, mas eu tive muita oposição. Foram 5 anos e eu ouvia muita coisa que eu não gostava de ouvir. Quando eu passava com as crianças e com o material, que eu levava o material para mim passar para eles, para mim evangelizar, quando eu passava com as crianças, cheia de material na mão, as crianças me ajudando com o material, aí tinha uma senhora que geralmente ela falava: como que você larga sua vida, larga seus afazeres para você cuidar de filho dos outros? Eu escutava muita coisa que era desagradável, que eu nem posso falar aqui. E ela falava: só para quem não tem o que fazer. Como que você larga sua casa, seu serviço, suas coisas, ou deixa de descansar para cuidar de filho dos outros? Eu falava: pois é, para você ver, né? Eu gosto. Aí ela falava outras coisas que eu não vou falar e eu passava e ia embora. Tinha dia que eu ia pela misericórdia do Senhor, porque eu tinha às vezes, não todas as vezes, porque às vezes o pai dos meus filhos, ele me ajudava com as coisas da escola, da escolinha, que o nome era Escolinha de Jesus.
escolhido pelas crianças. Eu dei duas opções: escolinha de evangelização ou escolinha de Jesus, e eles escolheram. E ali eu fui ensinar e foi um aprendizado para mim. Eu aprendi muito com aquelas crianças e até hoje eu agradeço a Deus por ter passado aquele tempo com as crianças. Se você pergunta que se foi fácil, não foi fácil. Tinha dia que não dava vontade de ir, porque às vezes eu estava cansada, às vezes eu não estava bem emocionalmente, às vezes eu estava cheia de trabalho e eu precisava ir, e eu largava o trabalho e eu falava, meu Deus, me dá força. Não é fácil, não é simples, mas às vezes era tão prazeroso, mas tão prazeroso, que eu falava, valeu muito a pena, valia muito a pena. Porque quando eu saía de lá, eu saía renovada. Às vezes eu chegava cansada naquele lugar e quando eu saía renovada. E é assim que acontece. E a gente recebe a graça do Senhor. Quando a gente faz a obra de Deus, eu não estou falando, não é para dizer, olha, ela fazia isso. Não, não é. Eu estou te dando exemplos. Que fácil não é. Você não imagina o que eu passei para conseguir fazer e depois o que eu passei quando foi no final da escolinha. Então, tudo a gente tem escolhas. Só que eu não me arrependo, faria novamente. Se fosse lá no passado, né? Mas não me arrependo, agradeço a Deus, porque é mais feliz quem dá do que quem recebe. Pode crer. Quando você faz algo para alguém, às vezes aquela pessoa, eu não estou falando de todo mundo, às vezes a gente está falando em uma oração, alguém escuta e fala, nossa, está falando comigo. Não, não é para todo mundo. Eu estou falando de pessoas agora, eu estou falando de pessoas ingratas. Quantas vezes você se esmerou para largar suas coisas, para você largar tudo e fazer um favor na casa do outro, para um parente, para um amigo, um colega, amigo não, que isso não é amigo, colega, você largou tudo e você foi fazer e depois aquela pessoa nem muito obrigado te deu. Quantas vezes você já se decepcionou com pessoas? De você fazer tudo por ela, às vezes até um cônjuge que decepciona, ou um filho, um parente. Então, com Deus é diferente. Com Deus não tem decepção. Quem decepciona a gente são as pessoas, não é Deus. E as pessoas fazem as coisas erradas e nós não podemos culpar Deus e falar, ai Deus, mas o Senhor não muda fulano. Deus não muda ninguém. Só se a pessoa quiser mudar, só se a pessoa abrir o coração. Deus fala com todos, mas aquele que tem um coração fechado, Deus não obriga. O inimigo, ele basta ter uma brecha para ele querer entrar. Agora, Deus, Jesus, ele é educado, ele bate a porta, ele pergunta se você quer abrir seu coração. Se a pessoa não quiser abrir, não, ele não insiste. É assim. Então, nós é que devemos insistir nas coisas de Deus. Nós não devemos parar por ninguém, por nada nem ninguém, desde que aquilo não prejudique o outro, porque também não justifica você fazer a obra do Senhor e prejudicar as pessoas. Aí não justifica. Você não pode largar a criança sozinha para você fazer a obra de Deus. Você não pode deixar de fazer os seus afazeres dentro de casa para fazer a obra de Deus. Você não pode faltar dia de serviço no seu trabalho para fazer a obra do Senhor, porque tudo que Deus te entregou, você tem que dar conta. Porque você tem que falar, Deus entregou uma família para você cuidar. Não foi para aqueles que estão na igreja.
A família é sua. Você que tem que cuidar. Então cuide bem da sua família em casa. Depois você vai fazer a obra do Senhor. Busque a Deus em primeiro lugar, em primeiro lugar. Aí você fala, é contraditório, como eu vou buscar Deus em primeiro lugar e depois fazer o meu trabalho, depois fazer as coisas de casa? Sim, busque a Deus em primeiro lugar, é fazer oração todos os dias assim que acorda, conversar com Deus, não deixar Ele de lado. Fala com o Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo o tempo inteiro. Pede a Ele para Ele te ensinar a orar. Senhor, vem, ora por mim, ora em mim. Eu te agradeço. Bom dia, Espírito Santo. Fica comigo, fica com a minha família. Nos enche todos com teu amor e poder. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos buscar intensamente. Busque o que você fica assistindo, o que você fica procurando. Aí chega o último capítulo da novela para o Brasil para assistir. Não estou falando de todos, eu estou falando força de expressão. Mas as pessoas dificilmente para tudo para falar com Deus. Ter seu momento diário, ter seu momento para escutar de verdade, não é colocar lá e fazendo as coisas sem ouvir nada, sem entender nada. É ouvir mesmo, faça suas coisas, mas escute, procure entender. Se você não está entendendo, peça ao Espírito Santo que Ele abra teu entendimento, em nome do Senhor Jesus. Outras pessoas são como... Eu vou voltar nesse aqui, que o Espírito Santo pediu para mim, me tocou para voltar. Outras ainda são como a semente lançadas entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chega às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. É que essa eu ainda não tinha falado mesmo. São pessoas que são muito preocupadas com os bens materiais, aqui está falando. Outras ainda são como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. São pessoas que são muito preocupadas com as coisas naturais e não valorizam as coisas de Deus, que é o que realmente devemos buscar. Então é muito sério, é muito importante, porque na hora do desespero aí buscamos a Deus. Na hora que estamos precisando, aí buscamos a Deus. Devemos buscar todos os dias para termos uma intimidade e para sentirmos e pôr em prática o que a gente escuta, porque é para a vida diária. Quem é o nosso melhor conselheiro é o Espírito Santo. Ele usa pessoas para te falar coisas. O Espírito Santo, ele usa pessoas. Quando você pede uma resposta para Deus, às vezes vem uma pessoa e te fala aquilo que você pediu para Deus. Ele usa pessoas. É maravilhoso uma vida com Deus, com o Espírito Santo de Deus, tendo intimidade. É maravilhoso, por isso que Jesus alertou. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. São pessoas que escutam a palavra do Senhor, elas buscam todos os dias a intimidade com Deus e elas, cada vez que elas escutam, elas querem mais. Elas têm sede da palavra do Senhor. Elas têm sede de Deus. Elas querem intimidade com Deus. E sabe o que é que elas querem? Espalhar a palavra. Elas querem passar a palavra para as outras pessoas. E falar. E ensinar, pregar. É o que diz aqui, ela multiplica.
Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Elas saem multiplicando a palavra. Elas não guardam para si, porque o que é bom a gente não pode guardar para a gente. Eu amo a palavra do Senhor e eu quero que você ame a palavra do Senhor. Ame, mas ame de todo o coração, de toda a sua alma. Peça um entendimento, porque ela cura as feridas, ela cura corações partidos, ela muda a situação, você muda e tudo em volta muda. Acontece os milagres, nossos milagres vêm através do conhecimento, através do entendimento, através dos pedidos, através da intimidade com Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para todos os problemas, Deus é a solução de tudo. Mas a gente não pode procurar a Deus só para solucionar problemas. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e aprender mais dele e viver mais com ele. Senhor, em nome de Jesus eu oro e te peço, Pai, que onde esta semente, esta oração chegar, que ela dê frutos, Pai. Que ela dê frutos de 100 por um. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que ela vai frutificar, que essa semente de norte a sul, de leste a oeste do nosso planeta, as pessoas vão passar a te amar mais, a te ouvir mais, a querer te buscar mais. Pai, em nome de Jesus, não deixe o inimigo roubar as sementes, Pai. Toca no coração do teu povo, Espírito Santo, vem com teu amor e poder. Toca, Pai, para que essa semente, ela frutifique, ela floresça e ela dê ramos, ela vire muitas árvores frutíferas pelo mundo afora. Preguem a palavra, façam a obra do Senhor, façam a vontade de Deus, onde vocês estiverem, para todos, em nome de Jesus, eu te desejo que você entenda a palavra do Senhor, que você busque a palavra do Senhor, que você viva a palavra do Senhor, porque a tua vida se liberta, a vida da tua família se liberta, você tem discernimento, sabedoria. Tudo do bom e do melhor vem da parte do Senhor. E eu te desejo paz e bem da parte do Senhor. Que a graça e os milagres do Senhor te acompanhem em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja em nome do Senhor Jesus. Abençoe e proteja todas as crianças, os jovens, pessoas de todas as idades, Pai, os idosos, os animais. Abençoe e protege os nossos animais e nos faz, Senhor, frutíferos, que nós possamos multiplicar, Pai, a tua palavra e fazer a tua vontade, que ela é perfeita e agradável, Pai. Faz, Senhor, faz a tua vontade em nós. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém.